Dicas e mais dicas de arquitetura para te ajudar aí no seu dia a dia. Eu sei, gente, como arquiteta aí há 31 anos, eu sei que vocês fazem mudança na casa de vocês, tá? Então, essa série que eu resolvi fazer antes do final do ano é uma série que está aqui no canal para um grupo de pessoas que me acompanham e me assistem, a gente tem um grupo, e eu resolvi também abrir para vocês do Instagram. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar falando aqui com uma comunidade, eu vou estar também falando para vocês aí do canal do Instagram, para que vocês também tenham esse benefício. Então, nós temos aí agora 15 dias para o final do ano, resolvi passar uma dica por dia. A primeira dica, gente, é a você tirar aquilo que está entulhado dentro do seu guarda-roupa, tirar aquilo que está a mais, né? Então a primeira dica foi tire alguma coisa que você não usa mais do guarda-roupa. Só que você pode expandir também isso para o resto da sua casa, tá? Todos os armários, então tire também o que está ali na sua cozinha, aquele pote que está sem tampa, aquela xícara que está sem pires, ou ache um pires para ela ou retire. Então, faça isso dentro do seu guarda-roupa, faça isso também dentro dos seus armários. Se nós pensarmos em tudo que a gente tem guardado, pode ser que fique difícil, né? Pode ser que você fale, nossa, muita coisa, não vou fazer. Mas a ideia é que você faça uma peça por vez. Então, tire uma roupa que não funciona mais, que não usa mais. Tire um pote de algum armário, né? Então, se você fizer essas pequenas mudanças no dia a dia, ao longo aí de um ano, você pode fazer grandes mudanças. Como eu sei que as pessoas mudam externamente, mudam a casa para mudar internamente, e isso realmente acontece muito, então tudo é um reflexo, a nossa casa é um reflexo de como estão nossos sentimentos, e nosso sentimento às vezes é um reflexo de como está a nossa casa. Então, você pode estar trabalhando dessa forma. Como eu sei que você muda o sofá de lugar, como você muda, às vezes, uma geladeira ou alguma coisa, você quer ter uma mudança ali para realmente impactar na tua vida, por que não fazer essa mudança de uma forma aí bastante, bastante organizada, né? Então, você pode fazer essa mudança bastante organizada aí, na sua casa, na sua vida. Então, primeira coisa, desocupe um lugar, que foi o nosso primeiro encontro, nosso vídeo um dos 16 até o final do ano. Então, hoje eu quero falar de algo que é bem interessante, mas que muitas vezes as pessoas não dão conta, né? Não dão conta que isso pode impactar a sua vida. Então, tudo que está ao nosso redor, toda a parte da arquitetura, impacta diretamente no nosso bem-estar, tá? Então, é, tudo que você pode fazer para melhorar de uma forma pensada e organizada vai melhorar. Mas se você fizer muitas vezes mudanças aleatórias, pode piorar, tá? Então, o nosso ambiente, a arquitetura à nossa volta, os nossos mobiliários, tudo que está à nossa volta impactam diretamente no nosso bem-estar, tá? Impactam diretamente no nosso dia a dia, no nosso humor, no nosso sentimento, na nossa vida. Então, por que não fazer pequenas mudanças de forma bem mais a forma ativa realmente com uma intenção de melhor, tá? Então, nosso segundo dia, eu queria falar do fluxo. O que é fluxo, Kátia? São caminhos que nós temos dentro da nossa própria casa. Então, nós temos caminhos como se fossem ruas dentro da nossa casa. Então, nós temos corredores, nós temos, mesmo se não tem corredor definido por parede, você tem um corredor, você tem uma passagem onde você vai da cozinha para a área de serviço, onde você vai para a sala, onde você entra, desde que você entra dentro da sua casa, e você vai transitando. Então, isso é um fluxo, é onde você passa
nesse fluxo da sua casa. Então, é importante que você tenha aberturas livres, né? Quem já não começou, às vezes, o dia já se sentindo pesado, sem um motivo claro, sabe? Alguma coisa ali lhe incomodando, né? Muitas vezes, gente, e mais às vezes não é nós, mas é o que está à nossa volta. Então, o caminho, muitas vezes, que a gente percorre, tem algum obstáculo na frente, né? Tem algo que a nossa mente acaba entendendo ali como uma dispersão de energia. Muitas vezes sua mente nem registra mais, mas que é algo que está no seu caminho, mas aquilo dá uma sensação e você acaba levando para a sua vida. Então, a casa é um sistema de movimento, então você movimenta dentro da sua casa. E isso impacta, às vezes, um bloqueio físico que tem ali, às vezes, um bloqueio de uma mesa maior, às vezes, um móvel que está ali um canto aparecendo na passagem, né, bloqueando um movimento seu físico, o físico que você tem que desviar, acaba também impactando, bloqueio suas decisões, energia, disposição, clareza mental. Então, não tem algo separado, né? Tudo que a gente sente impacta o nosso estado. Então, muitas vezes você fala assim: ah, não, tem aquela mesa ali, ela está ocupando aquele espaço da passagem, mas eu desvio. Ok, você entendeu de forma racional. Só que, em termos de sentimento, seu corpo sente, tua mente sente um bloqueio ali. Você tem que desviar algo. Então, aquilo dá um estresse, um mini estresse, com um sentimento de bloqueio, um gasto de energia sempre naquele ponto. Então, imagina, todos os dias na sua casa, você tem que fazer esse desvio. Então, isso impacta no seu sentimento, no seu pensamento e na sua ação e no seu estado geral, tá? Então, o fluxo da sua casa, ela tem que fluir, você tem que se movimentar de uma forma bastante fluida, né? Ai, Kátia, isso impacta, né? Você está falando em termos de energia. Gente, também, né? Tudo na nossa vida é energia. Então, tudo, nossa matéria, é energia, tudo é energia, né? Então, mas eu tô falando para uma forma bastante física mesmo, clara, tá? É um obstáculo. Então, sua mente, ela tem um sentimento com aquele obstáculo. E aquilo vai acumulando, tá? Então, fluxo. E a arquitetura, pessoal, não é luxo, é necessidade. Então, existe uma necessidade ali. Você cuidar do fluxo da sua casa é uma necessidade, é importante. Não pode falar, ah, não, tá bom, tanto faz a posição no mobiliário. Não é, isso é luxo, isso é frescura. Não é luxo, não é frescura. A arquitetura não é luxo, não é frescura. A arquitetura ela estuda para o bem-estar da pessoa, para que a pessoa que vive naquele espaço ela sinta-se melhor. Então, quando você for fazer uma mudança dentro da sua casa, faça de forma racional, mude, mas para que aquilo melhore a sua vida. Porque afinal de contas, você tem que ficar melhor nos lugares, e principalmente dentro da nossa casa. Kátia, isso serve só para casa? Não serve para tudo, serve para a empresa, para o seu local de trabalho, tudo serve, tá? Então você tem que pensar no fluxo, é importante, isso faz parte. Porque imagina um lugar onde você tem. Estou morando aqui em Florianópolis. E às vezes a gente atravessa a avenida, né? Então, às vezes, tem pessoas que vêm de um lado e pessoas do outro para atravessar ali o canteiro central. E daí as pessoas aqui geralmente elas seguem o fluxo da direção do carro, né? Então, tipo assim, quem vai para a direita e quem vem na esquerda. E quando tem alguém que não faz esse fluxo, atrapalha tudo. Então, o fluxo funciona, tá? Em todos os lugares, inclusive na nossa casa. Então, o que é o fluxo dentro de uma casa, dentro de um espaço?
é como as pessoas entram dentro da casa. Como que você entra dentro da tua casa? Como que você entra dentro do seu quarto? Tem algum objeto ali atrapalhando essa sua entrada? Ela tem uma abertura ou ela é uma abertura fechada, tá? Como que você usa todo esse espaço? Você consegue caminhar sem ficar desviando de lugares? Não estou falando que tem que ter espaços enormes, tá? Mas você tem que caminhar contínuo sem ficar desviando das coisas. Como que você usa esses espaços? Como que você sai desse espaço? Isso tudo é importante. Na vida, gente, o fluxo, ele é facilidade, continuidade, ritmo. Então, você tem um ritmo na vida. Então, quando você tem algo que obstrui o seu ritmo físico dentro da tua própria casa, isso ele tem um reflexo na tua vida, tá? Nas outras coisas da vida. Como uma coisa acontece, é como tudo acontece. Dentro de nós, tá? Dentro do nosso ser, dentro do nosso pensamento. E não tem como você separar isso. Porque tudo acontece aqui na tua mente. Tudo acontece aqui no seu sentir, né? Quando a gente sente algo, a gente acaba pensando algo e agindo daquela forma. Então, isso faz muito, isso tem muito a ver com aquilo que você está vendo. Então, vivendo. Então, o fluxo dentro da casa, ele tem que existir, tá? Então, você tem que ter um fluxo de andar, tá? Então, você não pode ter nada, nenhum objeto ali te atrapalhando esse fluxo. Então, quando um fluxo é interrompido dentro da nossa casa, quando você tem que se desviar aí dos móveis, ele acaba se refletindo aí na sua rotina, tá? Então, passagens bloqueadas, energia travada, né? Lembra? Tudo acontece dentro da nossa mente. Então, como acontece uma coisa, acontece de outra, acontece tudo. Então, exemplos práticos assim que eu posso trazer do dia a dia, tá? Sofá impedindo passagem, né? Mesa grande demais para o ambiente. Às vezes você tem uma mesa bacana, legal, que você pensou, vou almoçar todos os dias à mesa, vou arrumar a mesa, vou ter ali compro ali a minha toalha de mesa, compro ali meu prato, eu quero ter esse momento à mesa com a minha família, né? Ou para mim mesmo, mas não tem espaço para você puxar a cadeira, né? Então, o que que isso vai fazer? Você tem uma meta, mas a hora que você for executar, aquilo dificulta tanto que você não vai fazer. Então, não tem um fluxo para você fazer aquilo, não tem um fluxo para você usar a mesa. Então não adianta ter a mesa. Pode, daí que você tem que fazer uma mesa menor, onde você tem espaço. Você puxar a cadeira com facilidade, você sentar, você ter esse conforto. Senão, todos os dias você vai ter esse desconforto e você vai acabar não usando ou tendo um sentimento que não é tão adequado ali, tá? Então, por exemplo, sofá impedindo passagem. Às vezes você tem uma sala bacana, mas você tem um sofá bem no meio. Daí você tem que ficar desviando, né? Desviando. Então, isso também causa essa sensação ruim. Cadeiras acumuladas. Então, você tem um monte de cadeira dentro da sua casa, tudo acumulado. Gente, você não usa. Aquelas cadeiras lá entulhadas, elas vão passar uma sensação de que o espaço está sendo ocupado, é algo para o futuro, é algo que está ali que não está acontecendo. Então, tudo isso traz informações e sentimentos para nós. Ai, Kátia, mas eu não posso, aquelas cadeiras eu vou usar na minha, sei lá, estão ali guardadas porque eu vou usar no futuro. Você percebe que a mensagem que você acaba passando é que a sua vida está no futuro, né? Então, que a vida hoje acaba não importando. Então, são várias informações assim, mas vou voltar para o fluxo corredores cheios, né? Então você tem uma passagem, mas tem um monte de objeto que você tem que passar desviando, senão você pode quebrar, você tem que ir muito lento. Então ele te atrasa de alguma forma no teu dia a dia. A gente está falando do dia a dia, tá? Portas que não abrem totalmente, então a porta vai abrir, mas tem um móvel ali atrás, então ela não abre totalmente, ela não tem essa abertura como ela precisa, né? Ou ela tá travada, ou ela não fecha direito. Objetos no chão.
temporariamente, né? Que viram permanentes. Ah, não, mas esse aqui eu tenho que deixar aqui porque eu não tenho ainda um lugar para pôr. Gente, aquele objeto ele está já atrapalhando a tua vida, tá? Racionalmente você está entendendo que aquele objeto é algo ali que para você temporário que você vai guardar. Só que todo esse tempo temporário, ele está causando uma sensação de desgaste em você. Daí aquilo reflete na sua vida, no dia a dia. Então, tirem objetos de lugar. Como a gente já falou no primeiro encontro, no primeiro dia, aquilo que você não usa realmente doe, jogue fora, venda, mas não tenha objetos acumulados, nem em qualquer armário, tá? Você pode fazer isso uma vez por dia. E você tem que ir tirando agora esses objetos que estão atrapalhando o seu fluxo, o seu espaço. Se o seu corpo precisa desviar todos os dias, o que somente está aprendendo sobre a vida, né? Lembra, gente? Se eu tenho que desviar todos os dias de um objeto que eu coloquei dentro da minha casa, o que a minha mente está gravando? Que eu estou dizendo para minha mente? Kátia, mas você tá falando o quê? Da mente ou de arquitetura? Eu estou falando de arquitetura. Estou falando do nosso dia a dia, estou falando do que a gente vive. Estou falando dessa necessidade que muitas vezes as pessoas querem mudar alguma coisa dentro de casa, que tem alguma coisa ali incomodando e não sabe o que é. Então, nesses 15, 16 dias, eu quero trazer essa clareza para que você faça essas mudanças de forma mais clara dentro da tua casa para que realmente você tenha a sua vida mais fluida, que você realmente se transforme, tá bom? Outra coisa é impactos invisíveis de uma circulação ruim, né? O que que tem, quais são os impactos que tem no nosso ser, né? A gente tem mais cansaço físico, pode parecer que não, mas às vezes é uma posição ali da sua casa. Por exemplo, gente, se você coloca muitas vezes, você pinta uma cor diferente lá no teto e seus olhos têm que ficar olhando, fazem esse movimento o dia todo, você vai ficar mais cansado, mais irritado, uma sensação de casa pesada, né? Atrasos frequentes, falta de vontade de arrumar, procrastinação. Então, casa, quando ela está otimizada para nos ajudar, a nossa vida também flui. Olha que ela tá, que eu tenho que um monte de coisas ali para resolver, que elas não cabem mais, a nossa vida também fica igual. Então, o que seria, Kátia, um fluxo bom, né? Uma rotina. Aqui, um fluxo é algo que vai nos dar uma rotina mais fácil, né? Então, a gente vai ter aí um espaço mais fácil. Então, quando os caminhos estão livres, quando a nossa casa está organizada de uma forma onde que tudo flua, onde eu tenho realmente o corredor, eu não tenho nada ali atrapalhando a minha passagem, desde a entrada, desde a saída, desde a circulação, desde puxar uma cadeira, tudo tá ali para o meu bem-estar, né? O que que acontece quando tá tudo no lugar e tendo esse fluxo? Você anda sem pensar, né? Teu corpo relaxa, o tempo rende mais, as tarefas fluem e a casa ajuda você, tá? Então, toda vez que você sentir que você tem que arrumar a casa, porque realmente tem alguma coisa nessa. Então, voltando de novo, a primeira vez que a gente se encontrou, tire tudo aquilo que você não usa para fora, deixe os espaços livres. E agora a gente está falando do fluxo, tá? E tudo, gente, é arquitetura. E o que que é arquitetura boa? Ah, Caixa, então tem arquitetura ruim? Tem sim. Arquitetura boa é aquela que não exige atenção. Simplesmente funciona. Eu não tenho que pensar. Eu ando, eu uso a arquitetura, ela tá ali para realmente me auxiliar. Então, como nós fizemos no primeiro dia do nosso encontro, vamos fazer nesses 16 dias, né? Hoje é o nosso segundo, faltam 15 dias aí para o final do ano e você vai estar apto para mexer na tua casa para ir seu bem-estar, tá bom? Então, o que que é um exercício que a gente pode fazer de uma forma bem tranquila? Que você pode já começar a fazer para poder fazer essas
micros mudanças que vai dar uma mudança bem mais importante aí, você vai ver o reflexo na sua vida. Então, você pode parar e pensar no seu trajeto, tá? Porta de entrada, porta da cozinha, da cozinha para o banheiro ou para o quarto. Pense nesse fluxo, está tudo bem? Tem alguma coisa nesse caminho, nessa abertura de porta que está pegando, que está batendo, que não está funcionando, né? Outra coisa, então você olha nesse fluxo. Outra coisa que você pode olhar, onde você desvia? Aonde que você tem que desviar para não bater? Aonde você tem que tomar cuidado para não derrubar algo, né? Onde você geralmente esbarra? Em que quina, às vezes, você bate ali? Ou sua perna, ou que armário, tá? Tudo isso são pontos que você tem que refazer. Aonde você sente apertado? Onde que você está se sentindo apertado? Que você tem que entrar meio de lado, você tem que entrar, ou tem que alguém sair para você entrar, né? Todo ponto de desvio é um pedido de mudança. Então, a casa, ela está falando com você, ela fala com você, a gente tem que perceber isso. Então, toda vez que você tem que se apertar ou desviar, é um pedido de mudança. Então, mude, tá? E fazendo aqui uma conexão com o método ARTE, atenção, você tem que perceber os caminhos, tá bom? Retirar o excesso, reorganizar, permitir que a vida flua. Então, gente, a gente ouve sempre falar menos é mais, né? É, Menos é mais? Pode ser, é uma fala que as pessoas falam, mas assim, o que que é mais importante dentro de uma casa? O que que é mais importante dentro da arquitetura? Eu, a pessoa, quem vive lá, é o sentimento dessa pessoa, é o conforto dessa pessoa, é aquilo que ela está vendo. Então, muitas vezes, vale muito mais você retirar algo que está em excesso para que você tenha mais vida, mais conforto, mais bem-estar, do que você entulhar um monte de coisa. Então, comece pelo guarda-roupa, tire uma peça. Todo mês tire uma peça, tá? Ou duas. Deixe só o que você usa. Crie espaços vazios, tá? Depois vai para sua cozinha. E depois, nesse exercício de hoje, desse encontro de hoje, do nosso segundo, tire tudo aquilo que obstrua o caminho dentro da sua casa, tá? Objetos parados, tira tudo, deixa fluindo, deixa assim um corredor livre, né? Corredor não precisa ser só parede, como eu já disse, mas é aquilo que você circula livremente, tem acesso a tudo dentro da tua casa. Então, amanhã nós vamos ter o nosso terceiro encontro de 16, antes da virada do ano, para a gente estar realmente em 2026 muito mais alinhado com o seu propósito, tá? E eu quero deixar uma frase para vocês. Caminhos livres não servem só para andar, eles servem para a vida passar, tá? Tudo, gente, é vida, é a sua vida. Então, uma ação simples para hoje. Libere um único caminho na sua casa. Então, libere alguma coisa que você já está percebendo que você tem que liberar. Conserte alguma coisa ali que você já está querendo fazer. Deixa a abertura da porta completamente e vai ser feliz. Beijo.